O ônibus tinha acabado de deixar Davi em Cruz de Rebouças, em Caraçu. O rapaz seguia agora a pé, sozinho, pela estrada da mata, que levava até sua casa. Naquela quarta-feira de cinzas, ele tinha saído bem cedinho para Olinda. Era a despedida do carnaval, com o bloco do Bacalhau do Batata. Apesar de morar tão próximo, nunca tinha ido ao carnaval de lá, um dos mais famosos do país. Na verdade, aquela era a primeira quarta-feira de cinzas que ele saía para o carnaval. Mas seu sorriso naquela noite não era pela festa. Era por uma moça que ele tinha conhecido por lá. Podia dizer que estava praticamente apaixonado por ela. Tirou do bolso, mais uma vez, o papel com o telefone dela anotado, olhou o número e sorriu. Parecia que aquele ano seria um ano de sorte no amor para ele. Assim pensava Davi. Só uma coisa o deixava triste: tinha desobedecido a sua avó Chiquinha. Na manhã daquele dia, ela lhe alertara sobre os perigos da quarta-feira de cinzas. Disse que não era bom sair para o carnaval no começo da quaresma. Essa história ele já ouvia desde pequeno. Vó Chiquinha foi quem o criou, desde que sua filha, mãe de Davi, o teve ainda na adolescência e o abandonou para viver a vida. A velha cuidou dele com todo o cuidado, para que não se perdesse como a mãe. Mas depois que Davi fez 18 anos, as coisas mudaram. Agora ele dizia que já era adulto. Hoje começa a quaresma, meu filho. É dia de ter cuidado. Tudo quanto é coisa ruim anda pelo mundo nesses dias. É bom ter cuidado e manter o resguardo da quaresma, disse a velha. Vó, toda a minha vida eu respeitei a quaresma. E toda a minha vida eu vi meus amigos saírem na quarta-feira de cinzas para brincar carnaval. Nunca aconteceu nada com eles. Porque ia acontecer justamente comigo. Respondeu ele. Pelo menos volte antes de escurecer, pediu ela, antes de o neto sair para o bloco naquela quarta-feira. Porém, Davi acabou perdendo a hora. Em Olinda, o tempo voou. Quando olhou o relógio, já passava das 8 horas da noite. Quando chegou à Cruz de Rebouças, já eram 9h30. Ainda teria que andar mais de meia hora pela estrada até chegar em casa. E foi assim que seguia, naquela noite, pela estrada cercada pela mata. De repente, ouviu ao longe um uivo de cachorro. Era o uivo mais horrível que ele já tinha escutado. Arrepiou-se todo e se lembrou que era quaresma. Então apressou o passo. Ainda faltava um bom trecho para chegar em casa. Pelo sítio que passava, via as casas já fechadas ao longe. O povo dali era muito religioso, e com certeza já estavam todos dormindo. Apenas ele andava pela estrada de barro. Nesse momento, sentiu um cheiro forte de enxofre que o vento trazia. Arrepiou-se novamente. Sempre ouvirá sua avó dizer que quem catinga enxofre tem parte com o cão. Lá na frente, viu surgir um enorme cachorro negro, de olhos vermelhos. Davi parou. Pensou que podia ser um cachorro de alguém do sítio. Mas sua mente já lhe alertava quem aquele ser poderia ser. Davi fez menção de pegar uma pedra e jogar na direção do enorme cão, mas a criatura não se moveu. Apenas continuava a olhar para ele, com aqueles olhos vermelhos. O rapaz se lembrou dos avisos da avó. Até mesmo os cães comuns enlouqueciam nessa época da quaresma. E o vento que batia naquele enorme animal trazia consigo o cheiro forte de enxofre. Aquele não podia ser outro senão o cão negro da quaresma. Sempre que é quaresma, ele é um dos primeiros a aparecer. E estava parado bem onde Davi precisava passar. O rapaz sabia que ele tinha preferência por crianças, principalmente as que não eram batizadas, as devorava. Mas sua avó também lhe contará histórias de ataques a adultos. Dizia que ele não matava, mas podia despedaçar uma pessoa. Aquela criatura era saída das profundezas do inferno. Então, no meio da estrada, o cão da quaresma ergueu a cabeça e soltou um uivo de gelar a alma de qualquer vivente. Davi, sem pensar duas vezes, correu para dentro da mata. Corria como um doido, sem nem saber para onde. Seu coração acelerado pulava no peito. Imaginava que aquele ser demoníaco estava atrás dele. E cada vez mais, adentrava a escuridão da mata. Até que, de repente, algo o impediu de seguir. Sentiu uma dor em várias partes do corpo. Havia se chocado contra uma cerca de arame farpado de algum dos sítios. Foi quando o cheiro de enxofre voltou, muito mais forte do que antes. O cão da quaresma estava bem perto. E Davi caminhou rapidamente, com o que lhe restava de forças. Um novo uivo foi ouvido, bem perto. Enquanto andava depressa, ele se arrependia de ter voltado tarde. Logo pegou a estrada de novo.
Faltava apenas um pedaço para chegar em casa. Mas começou a sentir as pernas doerem muito. Tinha feito muito esforço naquele dia, subindo e descendo as ladeiras de Olinda. Não aguentava correr nem mais um minuto. Então caiu no chão. Com sua queda, a poeira subiu. E junto com ela, o rapaz viu se aproximar o maldito cão negro. Era tão assustador como sua avó contava nas histórias. Ali, à sua frente, o cão negro da Quaresma soltou mais um de seus uivos horríveis. O cheiro de enxofre era tão forte que ele sentia o gosto podre na boca. A criatura abriu a boca e lhe mostrou todos os dentes afiados. Não havia como escapar. Davi mal tinha forças para dar um passo, que dirá fugir. As pernas doíam. A besta satânica se aproximava cada vez mais, pronta para rasgá-lo ao meio. Davi fechou os olhos e esperou o ataque daquele ser diabólico. Mas, ao abri-los novamente, viu a criatura se afastando. O ser olhava para algo que vinha atrás dele. Davi não entendia o que estava acontecendo, até que a viu. "Levanta, meu filho", disse a voz da sua avó. Venha logo, antes que essa criatura volte para cá." E assim, ela conduziu Davi até em casa. Depois de tomar um banho e lavar os ferimentos, Davi perguntou à avó o que ela tinha feito para afastar o cão negro da Quaresma. Então ela lhe disse: "Quando vi os olhos daquela criatura, já fiquei em alerta. Quando olhei pela janela e vi você caído no chão, peguei um crucifixo e parti na sua direção, rezando o Pai Nosso sem parar. Ao ver uma velha senhora se aproximando com aquele objeto sagrado e pronunciando suas preces, o cão negro da Quaresma bateu em retirada. Tá vendo, meu filho? Eu não disse para você que era para chegar cedo? Se eu não tivesse aparecido a tempo, o cão negro da Quaresma tinha feito você em pedaços", disse vó Chiquinha. Naquela noite, Davi não conseguiu dormir mais. Até da moça de Olinda, que ele tinha conhecido, nem se lembrava, de tão grande que tinha sido o susto do seu encontro com o cão da Quaresma. E de longe, vez ou outra, o vento ainda trazia aquele uivo. Com certeza, ele estava procurando alguma vítima por ali. No dia seguinte, correu a notícia entre o povo. Diziam ter visto um enorme cão negro andando pela região. Os pais começaram a trancar bem seus filhos dentro de casa à noite e fechar portas e janelas. A Quaresma estava só começando. Foi no tempo da Quaresma que essa história se deu, ali em Cabaceiras, na Paraíba. Lá morava uma pequena família, um casal e seu único filho. João tinha comprado aquelas terras do próprio sogro há 8 anos. Ali se casou com Denise, e juntos tiveram um filho. Moravam distantes de tudo, tanto que viviam do que eles mesmos produziam ali na terra. O nome do único filho era Joaquim. Ele tinha por volta de 7 para 8 anos. O menino era um bom trabalhador, ajudava o pai no roçado todos os dias e nas criações. Joaquim não sabia ler nem escrever, pois, como moravam muito longe de tudo, nem mesmo igreja ou escola havia por ali. E foi por isso que o pequeno Joaquim nunca tinha sido batizado. Dona Maria, a avó do menino, sempre cobrava o batismo do neto, que vinha sendo adiado há muitos anos. Os pais não ligavam muito para essas coisas, achavam que tudo era apenas costume de gente velha. Mas eles estavam prestes a mudar de ideia, justamente naquela Quaresma. Uma vez por mês, João e a mulher iam para a cidade vizinha levar uma remessa de carne de bode para um comprador. O casal só voltava no dia seguinte. A viagem era longa e feita em carro de boi. Joaquim sempre ia com os pais, mas, algumas vezes, era necessário que o menino ficasse em casa para cuidar do roçado ou da criação. Joaquim era esperto e sabia se cuidar sozinho. Por isso, os pais nem se preocupavam em deixá-lo em casa. Sempre que era necessário, seguiam viagem sem ele. Só tinham se esquecido de um detalhe: naquele mês imperava a Quaresma. Nesse tempo, é comum que as pessoas vejam coisas assustadoras, fantasmas, espíritos, lobisomens e até os cães da Quaresma. São cães vindos do inferno, geralmente negros, e surgem do nada. Os avistamentos dos cães da Quaresma são sinônimo de que coisas ruins estão para acontecer. Existe um tipo dessas criaturas demoníacas que tem causado bastante terror ultimamente. Esse cão da Quaresma é bem maior do que os cães negros geralmente avistados pelas pessoas. Foi esse tipo que apareceu naquela sexta-feira em que Joaquim estava sozinho em casa.
O menino tinha acabado de tomar sua janta e foi pro terreiro levar um pouco de vento naquela noite. Não tinha medo de ficar ali só. A bem da verdade, gostava muito. Sentia-se bem. O pai sempre lhe elogiava por estar se tornando um homem de respeito. A noite estava quente e de pouco vento. Se fosse mais atento, o menino teria percebido que um ser se esgueirava escondido na mata, atraído pelo cheiro de criança pagã. Ali estava um cão da quaresma, a criatura demoníaca. De longe, ele observava cada movimento que Joaquim fazia. Sua boca chegava a babar só de imaginar devorar a carne pagã do pobre menino. Joaquim sentiu no vento um cheiro podre. Parecia de carniça, mas não era. De repente, teve a impressão de ver algo se mexendo na mata. Pareceu ser um cachorro grande. Ele foi até lá, na boca da mata, ver melhor o que era aquilo. Adorava cachorro. O seu tinha morrido há quase 6 meses. Chegou perto do local, agachado, chamando pelo animal. Então percebeu que o cheiro naquele lugar estava mais forte. De repente, sentiu um calafrio. Seu coração acelerou na caixa do peito. Sentiu o perigo do que poderia estar ali. Ficou atento a qualquer barulho vindo da mata. Algo lhe dizia que estava na presença de algo perigoso. Eu não vou ficar aqui, não, pensou o menino. Lentamente, Joaquim andou para trás. Após certa distância da mata, voltou em passos rápidos para perto de sua casa. Quando lá chegou, estava mais aliviado, pois, ao olhar na direção da mata, não viu mais nada. Então, em frente ao local, ele ficou dúvida. Não lembrava de ter deixado a porta escancarada daquele jeito. Sempre era seu costume fechá-la, para evitar a entrada de pequenos animais que vinham da mata ou mesmo do seu cachorro, quando ainda era vivo. Sua mãe vivia reclamando do cão dentro de casa, por isso ele tinha esse hábito. Mesmo assim, não se importou. Deu mais uma olhada para a mata e então entrou. Aquela hora devia ser bem mais de umas 8 da noite. O sono começou a pesar na cabeça de Joaquim. Ali eles dormiam cedo. Mas quando ele fechou a porta, sentiu aquele mau cheiro forte dentro da casa. Olhou pro chão, conferiu os pés para ver se não tinha pisado em algo, mas aquele cheiro não era dele. A casa estava empesteada com um fedor de enxofre. O menino não conseguia entender o que estava acontecendo ali. De repente, ele se assustou. Bem diante dele, estava uma criatura diabólica de olhos de fogo. Era o cão da quaresma. Joaquim não sabia o que fazer. Imaginava que aquele ser fosse um lobisomem, como nas histórias que sua avó lhe contava. Não havia nada que Joaquim pudesse fazer diante daquela criatura. Sentia agora, de forma insuportável, o mau cheiro que vinha daquele ser. Não sabia o menino que o cheiro de enxofre é sinal de que algo infernal está por perto. Não há como escapar de mim, seu pagão miserável. Hoje devorarei tua carne, falou a criatura. Eu sei que você tá sozinho, seu pagão. Ninguém pode te salvar hoje, disse o cão da quaresma. Foi nessa hora que ele se lembrou daquela palavra que a criatura havia falado, pagão. Era essa palavra que sua avó usava para se referir a ele por nunca ter sido batizado. Também lembrou que, no caso de morrer sem ser batizado, iria descer direto pro inferno. Tudo isso só fez o medo do menino aumentar ainda mais. Foi quando decidiu correr pro quarto dos pais. O cão da quaresma não ficou surpreso. Pode correr, pagão, mas não escapará de ser devorado por mim essa noite, disse a criatura. E assim passou a seguir na direção em que Joaquim tinha ido. Seguia lentamente, com a certeza de que sabia o que estava fazendo. Assim que entrou no quarto, olhou em todas as direções, mas não viu o menino. Então percebeu a janela aberta. Ao olhar lá fora, pôde ver a pobre criança correndo, entrando na mata. Deu um salto pela janela e já correu na direção em que o menino tinha ido. Joaquim corria o que mais podia. Eu devia ter ido com a mamãe e com o papai, pensava ele. O suor escorria em seu rosto naquela noite fria. Então percebeu que não podia mais correr. Começou a sentir uma dor enorme nas pernas. Tinha alcançado seu limite. Mal olhou para trás
e lá já estava o cão demoníaco à sua espera. Então Joaquim ergueu um crucifixo de prata que tinha pego no quarto. Aquele objeto era de sua mãe. O cão da Quaresma então parou, como se tivesse diante de algo que lhe amedrontasse muito. A criatura arregalou seus olhos satânicos. O seu dia não é hoje, não. Mas em breve eu volto para te pegar, disse a entidade. Então correu, sumindo na noite. O cão da Quaresma temia a cruz, principalmente aquela de prata. O menino ficou ali, a madrugada quase toda, segurando aquele objeto religioso. Perto do amanhecer, se levantou e regressou para casa. Ainda estava aterrorizado. Esperou a tarde inteira por seus pais, que geralmente chegavam naquele horário. E assim que eles chegaram, contou o acontecido. A mãe do menino decidiu que, naquele mesmo dia, iriam procurar o padre da cidade. O batismo do menino então foi logo realizado, temendo que aquela criatura retornasse. E foi assim que Joaquim conseguiu escapar do cão da Quaresma, de posse de um enorme crucifixo de prata. Percorreu todo o corpo uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. Enquanto lavava os pratos, parecia sentir que alguém a observava de dentro da mata. A mulher olhou para a porta e decidiu ver se tudo estava bem dentro de casa com a filha e com o bebê. Entrou em casa e viu que os 2 filhos dormiam tranquilamente. Olhou para a cama e sentiu o sono bater mais forte. Até pensou em deixar tudo na pia, mas sabia que aquilo podia atrair os bichos do mato. Ao passar pela porta, sentiu como se algo lhe dissesse para fechá-la. Pegou uma das chaves e trancou. Estava ali, lavando os pratos, quando sentiu um fedor que logo reconheceu. Levou um susto. Detrás dela, ouviu um rosnado. Ao se virar, viu aquela criatura terrível. O cheiro de enxofre infestava todo o ar, e aquela catinga vinha do cão demoníaco. A criatura parecia ter um sorriso diabólico no rosto. A mulher ficou paralisada. Fernanda já tinha ouvido falar nos cães da Quaresma, mas aquele era totalmente diferente daqueles que conhecia. O ser tinha os olhos voltados para o interior da casa. Na hora, pensou em seus filhos, que estavam lá dentro. Ela conhecia aquelas histórias de lobisomens e criaturas que surgiam em época de Quaresma, em busca de bebês não batizados, crianças pagãs. Não tem criança aqui, não, falou Fernanda, mentindo. Eu deixo você viver, se me der o pagãozinho. Você é jovem, ainda pode ter muitos filhos, disse o cão. Não. Meu filho, não. Respondeu ela, notando que seu pressentimento estava certo ao trancar a porta. Vocês, viventes, são apegados a qualquer coisa que se mexe, não é? Esse bebê nem o saber ainda possui, disse o cão. A criatura estava quase entorpecida pelo cheiro do recém-nascido que vinha da mulher. O cão da Quaresma então se aproximou de Fernanda, bem devagar. Foi quando a mulher começou a correr desesperadamente em direção à mata. Mas nem chegou a entrar. Sentiu uma forte dor de cabeça, e então tudo escureceu. Dentro da casa, Joana tinha se acordado com um barulho no telhado. Alguma coisa tentava tirar as telhas. Mamãe? Perguntou a menina, estranhando aquele som na escuridão. Mas, na cama ao lado, sua mãe não estava. Apenas seu irmãozinho dormia. Mamãe? Chamou novamente. A menina olhou o relógio. Era mais de meia-noite. Sentia algo estranho no ar daquela noite. Um medo, uma sensação ruim. Foi até a porta e viu que ela estava trancada. Sua mãe havia levado uma das cópias da chave. Alguém batia na porta. Mamãe? É a senhora? Perguntou Joana. Criança, sua mãe está desmaiada aqui fora. Abre a porta, disse uma voz do outro lado. Ao ouvir aquilo, a menina ficou aperreada. Sabia que a mãe, de vez em quando, ficava tonta e desmaiava. Rapidamente, se apressou para abrir a porta. Mas, de repente, parou. Quem era aquele homem que falava com ela do outro lado? Quem é o senhor? Perguntou Joana. Mas ninguém respondeu. A menina não sabia o que fazer. Estava em pânico. Pensava na mãe e no que poderia ter acontecido com ela. Pegou a outra cópia da chave
que ficava pendurada ali perto. E quando ia abrir, ouviu um som de rosnado. Em seguida, veio aquela pancada na porta. "Abre essa porta, sua maldita!" disse a mesma voz que antes falava com calma, agora carregada de raiva. A menina recuou, correu até onde estava o irmão e, baixinho, começou a chorar. Quando Fernanda acordou, já era de manhã. O sol forte incomodava os olhos. Lembrou-se do cão da Quaresma. Olhou para um lado e para o outro em busca daquele cão demoníaco, mas o dia estava tão claro e o sol brilhava tão intenso que fazia a noite anterior parecer apenas um pesadelo. Muito fraca, mas reunindo forças, caminhou até a porta. "Mamãe!" disse a voz de Joana, do lado de dentro da casa, ao ouvir o som da chave girando. "Oi, filha!" respondeu Fernanda, com a voz fraca. A menina abraçou a mãe e foi logo contando sobre a noite macabra que havia passado. Fernanda tinha desmaiado e ficado desacordada por horas, tanto que já era quase 3 da tarde. As crianças tinham permanecido ali dentro da casa, trancadas. Por sorte, Joana tinha preparado uma mamadeira para Raimundo, senão o menino teria passado horas e horas sem comer. Mesmo fraca, Fernanda contou sobre seu encontro com o cão da Quaresma. Preparou alguma comida para ela e para a filha, e fez a mamadeira de Raimundo. Mas a todo momento, pensava na criatura. Sabia que precisava batizar o filho o mais rápido possível, pois o cão da Quaresma com certeza voltaria naquela noite. Ela tinha visto o resultado da visita do cão, telhas arrancadas do telhado. Sabia que não podia passar mais uma noite ali. Fernanda arrumou as coisas do bebê e logo saíram. A tarde já ia embora enquanto Fernanda seguia com o filho nos braços e Joana a acompanhava. O problema era que Fernanda não conseguia andar rápido. De repente, Joana viu um vulto negro, como uma fumaça, surgindo atrás delas. "Olha, mãe!" gritou a menina, apontando para aquela entidade. Desesperada, Fernanda começou a correr com o filho nos braços, mas logo parou. "Joana! Joana! Pegue o Raimundo!" disse a mulher, demonstrando estar passando mal. A menina rapidamente pegou o irmão nos braços e viu a mãe desabar no chão. "Mamãe!" gritou. "Vá! Leve o Raimundo até a igreja. É só seguir pela estrada", disse Fernanda, quase sussurrando. A menina estava muito assustada. Eu não sei ir sozinha, mãe. É só não entrar na mata. Vá sempre em frente, que logo vai ver a igreja. Estamos perto", ordenou a mãe, ainda caída no chão. Mas foi quando Joana viu, à sua frente, aquele cão demoníaco. Não havia para onde correr. Em seus braços, Raimundo dormia calmamente. Nessa hora, o cão da Quaresma saltou sobre a menina, com a boca aberta, em direção ao bebê. Joana fechou os olhos, mas apenas sentiu um vento passar por ela. O cão ainda não havia se materializado totalmente, apenas seu espectro estava ali. "Corre, Joana!" gritou Fernanda. Foi então que a menina apressou o passo, andando depressa pela estrada. Tinha medo de cair e derrubar o irmão no chão. Sentia apenas algo gelado passando por dentro dela a todo momento. Era o cão da Quaresma, saltando sobre ela, tentando atingi-la. "Você não vai conseguir, maldita! Eu vou devorar a carne desse pagão", dizia o cão da Quaresma. Mesmo aterrorizada, Joana não parava um só segundo. Temia que o que a besta falava acontecesse. Os últimos raios de sol desapareciam no céu e já se viam algumas estrelas. Foi quando Joana viu a igreja. Estava aberta. Olhou para trás e viu, na boca da mata, o cão da Quaresma vindo em sua direção, agora em sua forma corpórea. A criatura tinha reduzido a velocidade. Sabia que havia perdido sua presa. Joana entrou na igreja gritando e contou a todos o que havia acontecido. Logo, alguns fiéis saíram em socorro de sua mãe. O padre, aterrorizado com a história, pegou a água benta, reuniu outros fiéis e foi até o local. Fernanda foi encontrada ainda com vida e levada à igreja. Joana não parava de chorar. Naquela noite, porém, elas nunca mais tiveram notícias do cão da Quaresma.
Dona Penha estava sentada em sua velha cadeira de balanço. Aquele era um dia tranquilo para ela. Eram 40 anos como parteira ali em Crateús, no Ceará. A noite já vinha chegando no sítio, trazendo consigo um vento forte e frio. A velha finalmente decidiu acender seu cachimbo, pois quando a noite era fria, adorava ficar ali na frente de casa, fumando. Porém, um sussurro surgiu à sua frente. Aquilo a fez rir. Vez ou outra, Penha era procurada por aqueles tipos de mau assombro. Por ali, era comum. Mas aquela era a primeira vez que via o tenebroso cão da Quaresma, uma entidade diabólica vinda das profundezas do inferno, na forma de um cachorro, que costuma aparecer nas noites da Quaresma. O que é que tu quer, cão do inferno? Aqui não tem nada para você, não. Só tem uma velha que não lhe agrada, disse ela, encarando o cão, sabendo da preferência da criatura por gente jovem, principalmente por bebês. Eu quero carne nova. E pagã. Sangue. Me diga onde posso encontrar, disse aquele cão macabro. Não tem nada para você nessas bandas. Vá para outro canto. Aqui não nasceu menino nenhum esses dias. Por favor, vá-se embora, disse a velha, tentando demonstrar coragem, mas com muito medo por dentro. O cão levantou o focinho, farejando o ar. Sua velha maldita, você está mentindo. Eu sinto o cheiro de sangue de parto ainda. Você falou, animal mal assombrado, gaguejou Dona Penha. Ela sabia que tinha feito um parto recentemente, nem mesmo 10 dias haviam se passado, mas não podia revelar isso ao cão da Quaresma. Sabia que, se descobrisse, aquela criatura maldita correria ao encontro da criança não batizada. Eu não sei de nenhuma criança, não, que tenha nascido por essas bandas. O último parto que fiz já faz mais de 2 meses, falou a mulher. Mas, de repente, o cão saltou sobre a velha, derrubando-a no chão. Eu posso não comer carne velha, mas posso despedaçar você em minutos. Rosnou o cão. Dona Penha sentia o bafo de enxofre do bicho recém-saído das profundezas do inferno. Não tinha outra saída. Precisava revelar a verdade. Perto da vereda. Faz menos de 10 dias que fiz o parto de um menino. Mas acredito que os pais já tenham batizado a criança. Eu vi o padre Manuel indo para aquelas bandas uns 3 dias atrás, disse a velha, se tremendo todinha. O cão da Quaresma deu um salto, já ganhando a estradinha de terra e entrando na mata. Dona Penha se levantou com dificuldade, sentindo muitas dores pela queda. Tinha mentido sobre ter visto o padre, mas nada podia fazer. As terras onde havia realizado o parto ficavam muito distantes. E ela, uma velha, jamais chegaria lá a tempo de salvar a criança, ainda mais sendo noite. Só restava torcer para que a criança realmente tivesse sido batizada. CB tinha acabado de lavar os pratos e se preparava para entrar. Estava de resguardo, mas, como boa nordestina, não gostava de ficar parada, mesmo Raimundo dizendo que cuidaria dos pratos assim que chegasse. E foi assim que decidiu lavá-los. Sentia-se feliz, pois finalmente havia conseguido segurar um filho no ventre e vê-lo nascer. Cícero nasceu bem e cheio de saúde. A mulher foi para dentro da casa, guardou os pratos e viu que Cícero dormia. Voltou até o terreiro, deixando a porta aberta, para pegar as fraldinhas e panos do bebê que havia estendido no varal. Estavam quase secos, e ela precisava recolhê-los rapidamente. Antes que pegasse algum dos paninhos, teve a impressão de ver algo se movendo nos matos, lá na frente. Parou, ficou olhando na direção. Parecia haver um animal atrás dos arbustos. Imaginou ser um cachorro, mas era grande demais. "Ho!" gritou ela, para espantar o bicho. Mas a criatura nem sequer se moveu. Estava decidida a ir até lá. Foi quando viu Cícero começando a chorar, voltou rapidamente, pegou os panos e entrou em casa. Atrás daqueles matos havia mesmo um cão, mas não era um cão comum. Era, na verdade, asterisco asterisco o cão da Quaresma asterisco asterisco, que, escondido, sentia o cheiro do bebê no ar. Ficou ali, apenas observando, torcendo para que a mulher viesse em sua direção. Se ela se aproximasse, ele a contornaria, entraria na casa e pegaria o bebê. Porém, seu plano havia falhado.
Ele teria que esperar o momento certo para entrar e pegar a criança. Aquela era a primeira sexta-feira da quaresma, e Raimundo voltou mais cedo para casa, vindo do serviço. Trabalhava em uma usina de açúcar ali mesmo, por perto. Estava doido para ver o filho. Tomou banho e matou a saudade. O tempo passou e a criança começou a chorar. Chorava muito, mesmo. Não queria peito, nem colo, nem nada. CB custou a fazer o menino pegar no sono, e já eram umas 10 da noite quando ele finalmente adormeceu. Vixe Maria, esse menino achou de fazer serão hoje, disse Raimundo. Choroso mesmo hoje, não foi? Comentou CB. Parece que tá dando chuva, falou ele. Foi mesmo. Ele nunca fica assim, respondeu a mulher. Agora vamos nos deitar, que amanhã é dia de serviço, disse Raimundo. Foi nessa hora que o casal ouviu o som da porta sendo forçada de leve. Aquela porta nunca era trancada, ou seja, nunca ficava fechada no trinco. Como era velha e tinha inchado, bastava apenas encostar que ela já ficava fechada. Por isso, Raimundo achou que aquele som era coisa do vento. É noite de vento forte, mulher, vamos pra cama, que minha carcaça já tá reclamando, disse ele. Lá fora, o maldito cão da quaresma estava impaciente. Quando não ouviu mais som nenhum vindo da casa, forçou novamente a porta. Ela rangeu, mas abriu lentamente. A criatura diabólica andava pela casa. Logo chegou ao quarto do casal e viu o bebê dormindo na caminha. Sentia o cheiro da criança. Sorria. Babava, imaginando o gosto dela em sua boca. Mas, de repente, o bebê começou a chorar de novo. A criatura parou na escuridão da casa. Ouviu a voz do casal resmungando. Logo viu quando CB pegou o menino nos braços. Assim que o segurou, Cícero parou de chorar. A criatura mal-assombrada não suportava mais esperar. Me dê essa criança agora, sussurrou o cão da quaresma, sedento de fome, pronto para devorar. CB segurou firme o filho e deu um passo para trás. Estava em choque, tinha perdido a voz. Me dê esse pedaço de carne, sua porca, sussurrou o mau-assombro, avançando na direção da mulher. Ela viu que a criatura babava e mostrava aqueles dentes terríveis. Apertou ainda mais o filho contra o peito. O cão se preparou para pular, abocanhar a criança e fugir. Um tiro silenciou a noite. Parou qualquer movimento da criatura. Era Raimundo. Tinha disparado. Outro tiro pipocou logo em seguida, e o cão da quaresma correu para fora da casa e sumiu na noite. Raimundo havia acordado e, ao ver aquele cão infernal, silenciosamente pegou a arma debaixo da cama e atirou sem pensar duas vezes. Depois do susto, o casal demorou a dormir. Passaram longas horas conversando sobre o que havia acontecido. O cão nunca mais apareceu por aquelas bandas, mas, depois daquele dia, os dois passaram a trancar bem a porta todas as noites. Também trataram logo de batizar o menino. E, quando chegava a quaresma, todo esse cuidado era dobrado.